5 seleções campeãs históricas no futebol olímpico lá do canal Eurofute. Então bora lá reagir, deixa seu like, comenta, se inscreve, vamos lá. O campeonato de futebol nas Olimpíadas é mais antigo que a Copa do Mundo. Tá caminhando já para 130 Caramba, anos de história. muito tempo, hein? E nesse período todo, tivemos 34 nações diferentes conseguindo alguma medalha. E dentro delas, o Brasil aí, algumas Neymar se destacaram sendo ouro. Então hoje, a gente vai falar de 5 seleções que marcaram a história aí com a conquista do ouro no futebol olímpico. E a gente já começa falando dos hermanos, muito tempo antes deles conseguirem esse bicampeonato de Copa América, com uma Copa do Mundo no meio do caminho. A geração aí de Di Maria e Messi já vinha brilhando em solo olímpico. A Argentina chegou para as Olimpíadas de 2008 tendo apenas uma medalha de ouro no currículo, justamente na edição anterior, em 2004. Então, quando chegou para essa disputa olímpica em Pequim, foi cercado de expectativas, até porque a geração tem nomes que naquela época eram muito promissores e que hoje, obviamente, a gente sabe do tamanho que eles tiveram aí no esporte, como por exemplo, Ángel Di Maria, Sérgio Agüero, Lionel Messi, entre outros. E nas Olimpíadas a gente sabe muito bem que os esquadrões podem levar 3 jogadores acima de 23 anos. E naquela época, 2 figurinhas que a gente conhece muito bem fizeram parte do esquadrão argentino. O volantão Mascherano, que então defendia o Liverpool, e ninguém menos do que Riquelme, que aos 30 aqui no canal, anos galera. de idade era a grande referência daquela equipe, né? Era o líder técnico. E os argentinos começaram com tudo, num grupo que tinha ali a Austrália, a Sérvia e a Costa do Marfim. Passaram com sobras, foram 3 vitórias em 3 jogos, apesar de algumas terem chegado ali de forma mais sofrida. Contra a Costa do Marfim, um show do Riquelme e vitória por 2-1. Contra a Austrália, um gol solitário do Lavezzi. E contra a Sérvia, uma vitória depois de um pênalti duplamente perdido pelo Di Maria. Nossa. E quando chegou nas quartas de final, a Argentina enfrentava uma Holanda que tinha o Roy Mackay, aquele centroavante do Bayern de Munique no passado, né? E o Ryan Babel, que os torcedores também não do conheço. Liverpool vão lembrar muito bem. Esse jogo só foi decidido na prorrogação, com o Messi fazendo coisas de Messi e o Di Maria se redimindo depois daqueles 2 pênaltis perdidos contra a Sérvia, recebendo um lindo passe do Messi e fazendo o gol da vitória aos 105 minutos de jogo. O Di Maria, num jogo grande, no momento decisivo, aparecendo e metendo gol. É um negócio que a gente se acostumou a ver muito, né, depois desse ano de 2008. E a Argentina foi pra semifinal então, nas Olimpíadas, pra enfrentar justamente o time do Brasil. O Brasa chegava com uma seleção interessante, que tinha um jovenzinho Marcelo, tinha Thiago Silva, Ramires era e na bom. meiuca o R10, tá? Mas não deu pra seleção canarinha. Numa partida truncada que teve 44 faltas, o Brasil até tentou, mas viu o Agüero dar um show, deixando 2 gols, o primeiro deles de boca do estômago, e ainda viu o Riquelme fechar o caixão num pênalti cometido pelo Breno. 3-0 e a Argentina garantida na grande final. Só que a final era contra uma seleção que estava despontando ali como surpresa do torneio. Era a Nigéria do Obina, mas não aquele Obina que era melhor que o Eto'o. O jogo foi equilibrado na posse de bola e nas finalizações. A Nigéria teve bons lances com o próprio Victor Obina, mas quem decidiu de novo foi ele, Di Maria. Numa bola perfeitamente enfiada pro Messi, ele sai na cara do goleiro e manda por cima de cobertura pra fazer um gol que ficou marcado o goleiro bonito, hein? E deixar 1-0 no placar, que garantiu a medalha de ouro pra Argentina pela 2ª edição seguida das Olimpíadas. Poxa, a Argentina é incrível. Curiosidade, o Mascherano, que foi técnico da Argentina agora nos Jogos Olímpicos de 2024, foi o único jogador da Albiceleste que conseguiu as 2 medalhas de ouro, né? Ele jogou nas 2, 2004 e 2008. E olha só que interessante, em 2016, o Messi, que só conseguiu liberação para ir para as Olimpíadas em 2008 por causa de uma ajudinha do Guardiola, chegou a afirmar em entrevista que a Copa do Mundo é legal, mas a Olimpíada é mais especial. Senhor Messinho, eu sei muito bem que hoje seu discurso seria outro. E se falamos de Argentina, bora falar do grande rival dos argentinos, o Brasil. E o Brasil tinha uma história muito complicada nas Olimpíadas, porque apesar da gente ser pentacampeão mundial da Copa do Mundo, nas Olimpíadas chegou em 2012, o Brasil perdeu a final pro México e ali se consagrava como trimedalhista
medalhista de prata, mas nunca conseguindo vencer um ouro, sempre foi uma pedra no sapato do futebol brasileiro. E o pior, o Brasil chegava para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro com aquele trauma gigantesco de ter tomado 7-1 da Alemanha em casa 2 anos antes da Copa do Mundo. Mas de qualquer maneira, a Copa é Copa, Jogos Olímpicos são Jogos Olímpicos, e a seleção chegou para 2016 então com um elenco até interessante. Tinha ali o Gabriel Jesus pré-Copa de 2018, tinha o Marquinhos, o Renato Augusto e o próprio Neymar. O Neymar, vale frisar, já tinha feito 24 anos, mas pela urgência de trazer alguma glória e resgatar um pouquinho do ânimo da torcida, acabou sendo inscrito para as Olimpíadas, tentando buscar esse ouro inédito, né, e ficou de fora da Copa América Centenário. E aí começou a fase de grupos com o Brasil comandado por Rogério Micali enfrentando a África do Sul, em teoria uma vitória fácil, só que apesar do Brasil tentar, o goleirão sul-africano fez boas defesas e o jogo acabou 0 a 0. Na rodada seguinte, um adversário ainda mais fraco supostamente, o Iraque. O Brasil até tentou, mas não conseguiu furar a retranca dos iraquianos. Empatou o segundo jogo seguido em 0 a 0 contra uma seleção teoricamente bem mais fraca. Ali as coisas já começaram a se complicar, muitos ficaram com medo de uma eliminação em casa na fase de grupos, o que seria um vexame. A própria torcida brasileira começou a vaiar os jogadores e até o Galvão Bueno ficou revoltado com a seleção. Mas foi no último jogo da fase de grupos, no calor de Salvador, que a Canarinho se encontrou com o bom futebol. O Brasil teve gols do Gabigol, do Gabriel Jesus, do Luan, meteu 4 a 0 na Dinamarca, destruindo a vibe dos dinamarqueses e garantindo a primeira colocação do grupo. Só que tão importante quanto os 3 pontos da classificação foi o fato de que essa vitória deu confiança, né? Resgatou até a motivação do torcedor e tudo mais. E a partir dali o clima melhorou consideravelmente para as rodadas seguintes e para o mata-mata. Contra a Colômbia nas quartas, teve um belo gol do Neymar, um belo gol do Luan e o Brasil tava na semis pra enfrentar a seleção de Honduras. 2016. E com todo respeito a Honduras, né, uma seleção fraca, mas como a gente viu, meio que isso aí não significava tanta coisa, afinal o Brasil sequer conseguiu fazer um gol no Iraque. Só que agora a situação tava diferente, o Brasil já estava embalado, jogando em casa com o apoio da torcida e meteu 6 a 0 nos hondurenhos, com direito ao gol mais rápido da história das Olimpíadas, anotado pelo Neymar aos 14 segundos de jogo, e a mais um gol do Luan. E quando o Brasil vai pra final, fica esperando o adversário e é justamente a Alemanha. É sal na ferida aberta ainda, 2 anos antes tinha rolado 7 a 1, também tinha sido um jogo em casa, no Brasil, e agora valia a medalha de ouro. Uma precoce reedição do 7 a 1, ainda que com um time olímpico, né, não é o time principal, mas mesmo assim a rivalidade estava em alta. Enquanto nas piscinas, o Michael Phelps acumulava medalhas, no gramado do Maracanã, Neymar e companhia finalmente tinham a chance de obter o primeiro ouro da seleção anfitriã e de quebra exorcizar fantasmas da Copa anterior. A Alemanha não era fraca não, tá? Só de nomes que vocês conhecem aí, tinha por exemplo os irmãos Bender, tinha o Julian Brandt, tinha o Gnabry, ele que inclusive vinha em ótima fase, metendo gol a rodo. E com isso, a final foi um jogo muito disputado. Um futebol pegado, com goleiros trabalhando pouco, até que aos 26 minutos, o Neymar foi pra bola na intermediária e cobrou uma falta perfeita no ângulo do goleirão Horny, que nem se tivesse chifres pegava essa daí, levando o estádio à loucura e tirando o 0 do placar. A Alemanha começou a trabalhar mais a posse de bola e no segundo tempo garantiu um empate com o Meyer. O cara fez o gol ali sem marcação. Nesse momento já tava se tremendo inteiro, né, roendo as unhas até o osso, mas o fato é que essa tensão aí se traduziu pra dentro de campo e o jogo ficou empatado, foi pra prorrogação e parecia questão de tempo até chegar na disputa por pênaltis. E assim que as cobranças começaram, todos os atletas acertaram, pra ambos os lados. E quando o placar já apontava 4 a 4, o Petersen, que tinha metido 6 gols nas Olimpíadas, foi pra bola e o Everton brilhou. Com a defesa do goleiro brasileiro, a bola decisiva caiu nos pés dele, craque da seleção, Neymar Júnior, que não titubeou, bateu, fez o gol e pro êxtase de milhões de brasileiros, consagrou uma seleção questionada, que começou mal o torneio, mas que terminou trazendo pro Brasil a nossa primeira medalha de ouro no futebol na história das Olimpíadas. É uma doideira pensar que a gente teve geração aí com Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Alex, e os caras não conseguiram, e essa molecada de 2016 que começou mal pra caramba a fase de grupos foi lá e fez. De qualquer forma, essa conquista em casa acabou virando histórica, né, e mesmo que tenha sido aí aos trancos e barrancos do começo, se tornou eterna pra gente.
E esse aqui é um canal de futebol europeu, mas sempre que a gente fala de Copa do Mundo ou Olimpíadas, não tem como a gente não abordar também outras seleções. Por isso que a gente abre exceções, né? A gente tava falando agora de Argentina, de Brasil, mas finalmente chegamos no velho continente para falar de uma seleção que marcou a história das Olimpíadas e depois esse time usaria a base construída nos Jogos Olímpicos para tentar coisas maiores em Copa do Mundo. Estamos falando da Hungria de 52. Falar de algo histórico envolvendo futebol de seleções sem mencionar a Hungria do passado muitas vezes é um crime. E entre as décadas de 50 e 60, a Hungria venceu não um, não dois, mas 3 ouros olímpicos. Nossa. Essa época foi realmente de ouro, né, pro futebol húngaro. Inclusive na década de 50, eles conseguiram o feito inacreditável de passar 6 anos e 50 jogos com uma única derrota sofrida. Caraca, muito bom essa constância deles. Na final da Copa de 54 para a Alemanha Ocidental. Mas no meio dessa brincadeira, eles participaram das Olimpíadas de 52. E lá simplesmente tratoraram a Turquia por 7-1 nas quartas de final. Demoliram a Suécia nas semis, metendo um 6-0. E na decisão, diante da poderosa Iugoslávia, meteram um 2-0 para ficar com o primeiro ouro deles. Inclusive, um dos gols foi marcado pelo Puskás, tá? Muito dessa seleção olímpica de 52 acabou sendo carregada para a seleção principal, que depois faria aquela campanha belíssima na Copa de 54 e teria outros grandes momentos nos próximos anos, né? E segundo o próprio craque Puskás, tá? Quando atacávamos, todos atacavam. E na defesa era a mesma coisa. Éramos o protótipo do futebol total. E se hoje a gente não considera a Hungria favorita pra nada, naquela época as coisas eram diferentes e os Jogos Olímpicos de 52 foram a primeira grande conquista, né, dos húngaros. Uma conquista pra mim é fazer um vídeo que você queira deixar o like sem que eu precise pedir, mas muitas vezes eu sei que vocês esquecem, né, então aqui fica a lembrança, se você deixa o like aí, galera. Ajuda muito o nosso trabalho, beleza? É isso aí. E agora os caminhos se cruzam nesse vídeo, porque se em 52 a Hungria venceu a Iugoslávia na final das Olimpíadas, o próximo item dessa lista é justamente a Iugoslávia. E a história deles tem muito sofrimento, mas também um final que acabou sendo muito saboroso. Isso porque eles chegaram na final de 48, na final de 52 e na final de 56 e perderam todas. Caraca, ou seja, a que falta de Iugoslávia era sorte. fortíssima, sempre chegava pra disputar a medalha de ouro e sempre perdia. Igual certos times aí que eu conheço, né? Mas foi então em 1960 que as coisas começaram a mudar. Isso porque a Iugoslávia já abriu a competição despachando o Egito com um sonoro 6-1, incluindo um hat-trick do cara que seria ali o grande craque dessa equipe, né? O Bora Kostic. Depois meteram 4-0 na Turquia, com mais 2 tentos do Kostic e outros 2 de outro jogador que estava surgindo, né? O Milan Galic. E na terceira rodada do grupo empataram em 3-3 com a Bulgária, dessa vez com o Galic sendo o cara, deixando um hat-trick. E muitas vezes a gente fala que todo time campeão precisa de um pouco de sorte, né? E não foi pouca que eles tiveram nas semifinais, porque jogaram contra a Itália e empataram em 1-1. Isso na prorrogação, né? E naquela época a gente sabe que não tinha disputa por pênaltis ainda, e as regras eram meio bagunçadas em alguns torneios, em algumas fases tinha um segundo jogo para definir o classificado. Mas nesse caso aí, apesar da história ser um pouco conturbada e a maioria das fontes sequer dizer como que foi decidido o finalista, em um lugar ou outro a gente achou menção de que foi na sorte que a Iugoslávia passou, num sorteio ou num cara ou coroa, algo assim. Mas se tem uma coisa que a Iugoslávia soube fazer foi mostrar merecimento por ter tido essa sorte de vencedor aí, sorte de campeão, né? Encarando a Dinamarca na decisão, as estrelas de Galic e Kostic tornaram a brilhar. Poxa, cada um deixou longe. o seu gol, com os iugoslavos vencendo por 3-1 e conquistando a medalha de ouro depois de terem acumulado 3 pratas seguidas. Imagina você ter esse histórico de vices e finalmente conseguir ganhar. Imagina o alívio, imagina a emoção, todo um sentimento de frustração que foi contido no seu coração por mais de uma década. Alô. O famoso grito de vitória que ficou entalado na garganta por 12 anos. E agora pôde ser bradado, tempo né? demais. Então, esse título aí certamente foi um dos mais especiais da história das Olimpíadas. E o último caso da lista aqui também é um dos mais especiais, tá? A gente sai da metade ali mais ou menos do século 20 para chegar no ano de 2000, quando Camarões ganhou a medalha de ouro e foi com uma das campanhas mais épicas que a gente já teve.
Isso porque o time que Preto. contava com um jovenzinho chamado Samuel Eto'o teve uma conturbada fase de grupos, mais ou menos como foi naquele pique do Brasil de 2016, né? Na estreia contra o Kuwait, venceram por 3-2. Kuwait? Nossa, esse sabe existir esse país aí. Depois contra Estados Unidos e República Tcheca, 2 1-1 consecutivos. É o nome do Os refrigerante. camaroneses avançaram no limite. E por falar em Brasil, o adversário dos caras nas quartas era justamente o Brasa. E quando tu bota Brasil e Camarões, geralmente o Brasil vai ser sempre favoritaço e Camarões vão ser ali os underdogs, né? Só que os caras abriram o placar no primeiro tempo ainda com uma belíssima cobrança de falta do Mboma. Até aí tudo bem, mas aos 30 minutos, quando o Camarões vencia ali por 1-0, né, aparentava que poderia ser uma zebra, é que as coisas começam a ficar emocionantes e o roteiro começa a virar um negócio meio que de cinema. Porque quando o Nitap atrasou uma reposição de bola e foi mandado pra rua, o Brasil renovou o seu fôlego e partiu pra cima. Com isso, o Camarões tem um segundo jogador expulso, o Nguimbat, que derrubou o Alex na entrada da área e também foi mandado pra rua. Camarões com 9 e o todo poderoso Brasil com 11. E o pior, justamente nessa falta em cima do Alex, o Ronaldinho Gaúcho cobrou com caprichância, empatou o jogo e levou pra prorrogação. Aí tu pensa, Brasil contra Camarões, 30 minutos de prorrogação. O Brasil com 4 pulmões a mais em campo. Só que se o Brasa tinha pulmão, Camarões tinha o coração. Aos 113 minutos de jogo, o Mbami se aproveitou de uma bola roubada na intermediária e um escorregão ali pra mandar uma sapatada do meio da rua e através da extinta regra do gol de ouro, colocar a seleção camaronesa na semifinal. Esse triunfo contra o Brasil foi muito significativo, ainda mais com 9 em campo, um negócio assim inimaginável e numa partida e com bom jogador da seleção brasileira em campo, né? Porque vários anos depois, o Sérgio Branco, um dos atletas camaroneses que participaram dessas Olimpíadas, disse que um apostador, antes dessa partida contra o Brasil, fez uma oferta pra eles de que se eles entregassem o jogo, o cara pagaria 100 mil dólares pra cada jogador. Nossa. Era um valor muito significativo pra aqueles caras, né? E aparentemente foi muito difícil pra eles dizer não, mas eles recusaram. Aparentemente ficaram até com medo de sair do hotel nos dias seguintes por terem recusado, né? E ainda foram lá e fizeram essa história absolutamente incrível futebolisticamente falando, bonita, né? Pra cima do Brasil. E a partir dali, Camarões começaria a ter um gosto por levar as coisas assim na base do sofrimento, da superação. Na semifinal contra o Chile, os gols saíram no final. Os chilenos abriram o placar aos 78 minutos de jogo, porém Camarões não tinha feito o que fez para voltar para casa de mãos abanando. 5 minutos depois, o Mboma, que já tinha marcado contra o Brasil, descolou o empate. E ainda no tempo regulamentar, teve tempo para ele sofrer um pênalti convertido pelo Lauren. 2-1 de virada. E a grande surpresa da competição, Camarões na final, se tornar imortal. E vocês lembram que ali no começo eu falei que a seleção de Camarões contava com um jovenzinho Samuel Eto'o. E até o momento vocês não ouviram mais falar dele porque ele não tinha metido nenhum gol, tá, na competição. Mas é possível que o Eto'o estava guardando ali o melhor para o final, ou no caso, para a final. A decisão era contra uma Espanha que tem nomes que hoje a gente conhece como muito consagrados. Casos de Xavi, Capdevila e Puyol. E os espanhóis simplesmente abriram 2-0 contra Camarões ainda no primeiro tempo. Aí já era, né? Dessa aí não tem como os camaroneses se recuperarem. Mas, como já dizia o grande filósofo brasileiro Charlie Brown... Não, Chorão, o impossível é só questão de opinião. E esse aí com certeza foi mais ou menos o mantra da seleção africana. Porque eles contaram com um gol contra Nossa, do Amaya. E depois falta de sorte o Eto'o indo que ele fez ali o gol quando contra a sua equipe mais precisava para buscar o 2-2 e garantir que a decisão fosse para as penalidades. Os caras buscaram um resultado que parecia impossível. E aí quando tu chega nesse momento, o roteiro já é muito lindo para não se concretizar. Não é possível que o futebol escreveria toda essa história maravilhosa para chegar no final os caras perderem nos penais. Pois bem, o Mboma bateu o seu penal e fez, o Eto'o também converteu sua cobrança, todos os camaroneses bateram com perfeição, até que chegou a vez do Amaya, o espanhol, que já tinha tido um baita azar naquele gol contra, e que na sua cobrança mandou a bola no travessão, garantindo que Camarões levasse para casa a medalha de ouro, a segunda de uma seleção africana na história,
e da forma mais improvável e guerreira possível, sempre acreditando e conseguindo derrubar grandes obstáculos e seleções gigantescas pelo caminho. Evidentemente, outras seleções marcaram muito os Jogos Olímpicos, né? Incluindo, por exemplo, aquele Uruguai de 24 e 28, que depois vence a primeira Copa do Mundo em 1930. Mas a gente escolheu 5 das melhores histórias pra contar aqui. Esperamos que você tenha gostado. Se curtiu, deixa um like que ajuda muito a divulgar o Eurofute pra mais gente. Nos vemos no próximo, então um grande abraço. Falou! Valeu! E é isso aí, galera, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Deixa teu like. Aqui embaixo eu vou deixar o vídeo original do canal Eurofute, a qual a gente reagiu aqui hoje, pra vocês assistirem lá. E é isso. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui!